E aí, futuros cientistas, bem-vindos a mais uma investigação aqui no canal. Já olharam em volta hoje e pensaram do que tudo isso é feito? Sério, a água, o ar, até a tela que a gente está olhando agora. Hoje, a nossa missão é bancar os detetives da ciência para desvendar esse grande mistério. Bora lá. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. A pergunta parece simples, né? Mas a resposta nos leva a uma jornada incrível pelo mundo da química. É como se o universo inteiro fosse um quebra-cabeça gigante. E a nossa missão hoje é descobrir que peças são essas e como elas se encaixam. E a primeira grande pista na nossa investigação é um conceito super importante: a matéria. Tudo, mas tudo mesmo, é feito de matéria. Mas o que isso quer dizer na prática? Exatamente. Se tem um peso, por menor que seja, e ocupa algum lugar, então é matéria. Uma pedra é matéria, a água é matéria e sim, até o ar, que a gente nem vê, é matéria. Esse é o nosso ponto de partida para entender a composição de absolutamente tudo. E é aqui que a nossa investigação se divide. Pensa que a gente chegou numa bifurcação no nosso mapa da ciência. De um lado, a gente tem o caminho das substâncias puras. Do outro, o caminho das misturas. Vamos começar explorando o primeiro. Vamos lá. O que a ciência considera algo puro? Bom, uma substância pura é aquela que tem uma composição que não muda, sabe? E propriedades bem definidas. Mas, mesmo nesse grupo, ainda existem duas categorias diferentes para a gente conhecer. O interessante aqui é a gente comparar as duas. Pensa num balde de Lego. Uma substância simples é como ter um monte de pecinhas vermelhas e só vermelhas. Já uma substância composta é como se a gente pegasse uma peça vermelha e uma azul e, clique, conectasse as duas para formar uma coisa totalmente nova. Olha que incrível isso. Um diamante, super valioso e tal, é quimicamente simples. É só carbono, um monte de átomos de carbono ligados. A mesma coisa vale para o gás oxigênio que a gente respira, que é feito só por átomos de oxigênio. Agora, aqui a gente vê a mágica da combinação. A água, que é essencial para a nossa vida, é uma substância composta. É o resultado da ligação química entre dois elementos, o hidrogênio e o oxigênio. O gelo seco é a união de carbono com oxigênio. Elementos diferentes se juntam e criam algo com propriedades completamente novas. Certo? Já desvendamos um lado do nosso mapa. Vamos voltar para aquela bifurcação e seguir pelo outro caminho. O que acontece quando a gente junta várias substâncias, mas sem que elas se liguem quimicamente? Bem-vindos ao mundo das misturas. Então, o ponto-chave é esse. Numa mistura, as coisas estão só juntas ali, no mesmo espaço, mas não estão grudadas quimicamente. É como uma salada de frutas, sabe? A banana continua sendo banana, o morango continua sendo morango, mesmo que estejam no mesmo prato. E assim como as substâncias puras, as misturas também têm dois tipos principais. A grande diferença aqui é visual. Numa mistura homogênea, a gente olha e parece uma coisa só, não dá para distinguir os componentes. Já na heterogênea, bom, a gente bate o olho e vê as diferentes partes. Pensa no ar que a gente respira. Ele é uma mistura de vários gases, né? Nitrogênio, oxigênio, mas a gente não consegue ver cada um deles separado. Parece uma coisa só. A mesma coisa com o soro fisiológico. Depois que o sal se dissolve na água, a aparência fica totalmente uniforme. Já aqui os exemplos são super claros, é só olhar para uma pedra de granito. A gente consegue ver os pontinhos de cores diferentes, né? Cada um é um mineral. E quem nunca tentou misturar água e óleo? Eles simplesmente não se juntam, e a gente vê claramente as duas partes separadas. Ahá, ótima pergunta. Essa é para testar nosso conhecimento. À primeira vista, o sangue parece ser totalmente uniforme, todo vermelhinho. Então, ele seria uma mistura homogênea, certo? Será? A ciência às vezes nos pede para olhar um pouquinho mais de perto. E aqui está a revelação. Com a ajuda de um microscópio, a gente descobre que o sangue é feito de várias coisas. Plasma, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos. Ou seja, dá para ver os componentes. Então, a grande lição aqui é que visível nem sempre significa a olho nu. Uma distinção científica muito importante. Ufa! Quanta informação, hein? A gente investigou a matéria, as substâncias, as misturas. Que tal a gente juntar todas as nossas pistas e fazer um resumo bem rápido e claro de tudo que a gente descobriu até agora? Essa tabela é basicamente o nosso mapa do tesouro completo. De um lado, as substâncias puras, que podem ser simples ou compostas. Do outro, as misturas, que podem ser homogêneas ou heterogêneas. Com esse guia fica muito mais fácil classificar qualquer material que a gente encontrar por aí. Bom,
Agora que todo mundo aqui já virou especialista no assunto, chegou a hora do nosso desafio final. Se preparem para um quiz rapidinho para testar essas novas habilidades de detetive da ciência. Vamos nessa. Primeira pergunta. O ar que a gente respira, ele é o quê? Pensa aí. E a resposta certa é... mistura homogênea. Isso mesmo. É uma mistura de vários gases, mas com uma aparência totalmente uniforme. Mandaram bem. Vamos para a segunda. A água, com a famosa fórmula H2O, é um exemplo de... Tempo. Resposta correta? Substância composta. Ela é formada pela ligação química de dois elementos diferentes, o hidrogênio e o oxigênio. Perfeito! Terceira pergunta. Aquela mistura em que a gente consegue ver as diferentes partes, tipo granito, como ela se chama? Tempinho para pensar? E a resposta é... heterogênea. Lembra que hétero significa diferente? As partes são diferentes e visíveis. Fácil, né? Quarta pergunta. Muita atenção. Dessas opções, qual delas é uma substância simples, feita de um único tipo de elemento? Pensa nos exemplos que a gente viu. A resposta certa é diamante, feito apenas de carbono. Show! E para fechar, a nossa pegadinha. A afirmação é: o sangue é uma mistura homogênea. Isso é verdadeiro ou falso? Lembra da dica do microscópio, hein? E a resposta é falso! O sangue é uma mistura heterogênea, porque os componentes dele podem sim ser vistos separadamente com um microscópio. Excelente trabalho, detetives! Pessoal, vocês arrasaram no quiz. Agora, o desafio final é com vocês. Olhem aí ao redor. Que outro exemplo de mistura heterogênea dá para encontrar no dia a dia? Uma salada? Areia da praia? Uma sopa cheia de legumes? Deixem as ideias aqui nos comentários. Quero ver a criatividade de todo mundo. E assim a gente termina a nossa jornada de hoje pelo incrível mundo da matéria. Se essa investigação foi divertida e cheia de aprendizado, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma aventura e, claro, deixar aquele like para fortalecer nosso trabalho. Até a próxima, cientistas!